Alguns temas para nós fecharmos essa primeira aula. Quando nós olhamos para a primeira Tessalonicenses, os principais temas poderiam ser divididos em duas grandes sessões. A primeira delas, na qual encontramos uma saudação e gratidão, além das indas e vindas de Timóteo e vários relatórios, e Paulo tecendo vários comentários sobre essas impressões que Paulo traz a ele. E a segunda grande metade, a segunda grande parte, sessão, contém uma exortação para que eles vivam em paz e vivam em fidelidade a Deus, especialmente capítulo 4, versos 1 a 12. Ele deixa claro que o retorno do Senhor é certo e é iminente, diz Paulo também nesse capítulo, mas o momento é desconhecido. Por mais que você queira adivinhá-lo, contá-lo no sentido de fazer contas para acertar a hora certa, você nunca o alcançará, porque ele permanecerá como um ladrão da noite, como Paulo escreveu no 5:2, né? E os que já haviam morrido ressuscitariam, 4, do 13 ao 16. E junto a eles, todos os que estivéssemos vivos, é a nossa esperança também que ele venha na nossa geração, seríamos arrebatados e encontraríamos o Senhor nos ares, e assim estaríamos com o Senhor para todo o sempre. Versículo 17 do capítulo 4. E a carta conclui com uma exortação a todos os crentes, no capítulo 5, do 25 ao 28, para que eles cumpram com firmeza, com solicitude, as suas responsabilidades como membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o versículo 24, isso fica muito claro. Deus espera que sejamos fiéis. Fiéis nas questões exteriores e fiéis nas questões interiores. Fiéis, por exemplo, na questão de fugir da aparência do mal, e fiéis, por exemplo, em vivermos uma vida de oração sem cessar. Então, seja diante dos olhos de outros, seja diante dos olhos de nosso Salvador, que nós vivamos em integridade e fidelidade. A conclusão que eu faço aqui é com algumas aplicações para os nossos dias, aplicação sobre a esperança em nossos dias. Hoje, meus irmãos, nós encontramos muitas pessoas que vivem o que os tessalonicenses viveram na época deles. Graças a Deus, e oremos para que permaneça assim, nós não vivemos perseguição aqui como eles viviam em Tessalônica, nem como cristãos no Oriente Médio ou em algumas regiões do norte da África ou da Oceania vivem até os dias de hoje. Graças a Deus, e continuemos a clamar que isso nunca venha até nós. Mas quando a perseguição vem, essa mensagem ela é como algo que fortalece e que traz esperança para aqueles cristãos. E embora você e eu não vivamos a tragédia da perseguição e martírio que alguns de nossos irmãos têm vivido, nós sabemos o que é experimentar aflição também e tribulações em ambientes familiares, de trabalho, de escola, enfim, na nossa vida pessoal com Deus, momentos de tribulação e aflição. Uma aplicação para os nossos dias que a carta de 1 aos Tessalonicenses traria é que sempre em aflição nós devemos olhar para essa mensagem de que nossa vida não se resume às coisas que acontecem nesse mundo. Quando olhamos para aquilo que nos espera, quando olhamos para aquilo que está guardado para nós e cremos nisso e vivemos essa fé, nessa esperança, isso faz com que nós encontremos força para atravessar as aflições. Agora, quando nossos olhos estão postos apenas na aflição, teologicamente nós invertemos a coisa. E, consequentemente, não desfrutamos dos benefícios de uma fé firmada e centrada na verdade. A verdade de que é a esperança que fortalece para enfrentar a aflição. Veja então como a ordem dessas coisas, que parecem temas simples, pode fazer toda a diferença na vida prática das pessoas. Estudar o papel da fé, do amor e da esperança escatológica, como isso pode fazer diferença no dia a dia. Não é só matéria para bater boca com ninguém, é matéria para fortalecer o crente que na segunda-feira tem que enfrentar alguma situação na casa dele. Sobre a fé em nossos dias, a mesma coisa. Quanto mais nós vivemos em meio a desastres e tragédias, mais se faz necessário colocar firme a nossa fé na pessoa bendita de nosso Salvador, crendo que Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança. E como diz o Salmo 24, só Ele entra no céu. Só Ele é digno de ver os portais eternos se levantando e abrindo para que Ele entre na glória. Ele que é o Rei dos reis, o Rei de toda a terra e também o Rei da glória. E se nós nele estivermos, se a nossa fé estiver nele, com Ele entraremos também.
E sobre o amor aos irmãos em nossos dias, porque em meio às aflições, muitas vezes encontraremos situações de tensão, de raiva ou de estupidez, porque a preocupação e a aflição faz com que a gente fique bravo, e a gente está preocupado com aquele negócio, e alguém vem e fala com a gente não ouve direito, e fala de novo, a gente se irrita, dá uma palavra meio atravessada. As aflições e tribulações geram em nós uma espécie de falta de amor pelos outros. Justificável, lógico, toda hora a gente tem justificativa. Não, mas você não sabe o que eu estou passando, você me perdoa, mas está difícil, não é? Mas não pode ser assim. A exortação que a palavra nos apresenta é, mesmo em meio a todas essas aflições, nós deveríamos também perseverar no amor, aumentar o amor um pelo outro. Essas recomendações são humanamente impossíveis, meus irmãos, para nós e para qualquer cristão. Mas quando a nossa vida é firmada naquilo em que estavam firmadas a vida dos Tessalonicenses, o impossível se torna possível, para que nós venhamos a ser como uma cidade edificada sobre um monte e sejamos luz nesse mundo.